vão todos vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Hoje vamos estudar o capítulo 19, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem como título A Fé Religiosa, Condição de Fé Inabalável. Mas antes, vamos sentar confortavelmente nas nossas cadeiras, elevar os nossos pensamentos, pedindo aos bons espíritos que nos inspire, nos abra o entendimento para as palavras do Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Antes de iniciar propriamente no tema de hoje, gostaríamos de trazer alguns conceitos, como fé. No sentido comum, é a crença em algo. É inata em todos os homens, constituindo particular e especial manifestação do ser. Realiza-se, porém, a fé, na sua plenitude, quando é consequência da razão. A fé natural, à medida que se apoia no objeto que lhe constitui a crença, transcende a própria capacidade, transformando-se em espírito. Diverge da crença pura e simples, graças às razões, como pela ação espiritual em que se sustenta. Imperioso que a fé, no afã de se engrandecer, indague, perquira, realize, a fim de poder resistir às circunstâncias adversas, às decepções de qualquer expressão, quanto, fundamentada em fatos iniludíveis, sobrevive aos escombros e destroços das descrenças ruídas e das instituições mal-logradas. Para legitimar-se, a fé se deve consorciar com a razão, que elocubra, que analisa, passando pelo crivo da argumentação lógica, tudo o que crê. Esse pequeno trecho está no livro Estudos Espíritas de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Um outro conceito que eu gostaria de trazer seria dos dogmas. Dogmas são preceitos inquestionáveis, próprios e mais importantes de uma doutrina religiosa. Discursos que não são suscetíveis à discussão. É assim e pronto. E o Evangelho começa falando: do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas têm seus artigos de fé. Nesses termos, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem controle, assim o falso como o verdadeiro. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se pauta no erro, ela se desfaz, cedo ou tarde. Allan Kardec nos acrescenta que a fé não se prescreve, não se impõe, mas se adquire. A doutrina espírita exorta o homem a buscar a fé e assim cria uma esperança no coração daqueles que não acreditavam, que se acreditavam sem fé. Para crer, é preciso separar o egoísmo e o orgulho, pois o orgulho não consegue admitir um poder superior. A fé é encontrada no relacionamento com este poder superior, e este relacionamento só pode ocorrer se aquele que se relaciona crê na existência desse poder. Aqui, gostaríamos de trazer um artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1867, As Três Filhas da Bíblia. Sobre esse título, o senhor Hipólito Rodrigues
publicou uma obra na qual prevê a fusão das 3 grandes religiões descendentes da Bíblia. O que são as 3 filhas da Bíblia? A primeira judia, a segunda católica e a terceira maometana. O autor crê numa próxima fusão das 3 religiões que se chama as 3 filhas da Bíblia e trabalha para conduzir a esse resultado, no qual vê um progresso imenso. E desta fusão que sairá a religião nova, que considera como devendo ser uma religião definitiva para a humanidade. O autor está num grande erro quando diz que se raciocina, não se crê mais. Dizemos ao contrário, que quando se raciocina sua crença, se crê mais firmemente, porque a compreende. Foi em virtude desse princípio que dissemos, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O erro da maioria das religiões é de haver constituído em dogma absoluto o princípio da fé cega e de haver em favor desse princípio que anula a ação da inteligência, feito aceitar durante um tempo as crenças que os progressos ulteriores da ciência vieram contradizer. Disto resultou, num grande número de pessoas, essa prevenção de que toda crença religiosa não pode suportar o livre exame, confundindo numa reprovação geral o que era senão alguns casos particulares. O autor comete outro erro capital quando diz que um povo, numa determinada época, deixou de crer, vê-se logo ruir a religião existente e se levantar uma nova. Onde ele viu na história um povo, uma época sem religião? A maioria das religiões nasceram nos tempos recuados e quando conhecimentos científicos ainda eram limitados ou nulos. Elas nasceram em crenças, noções errôneas, que só o tempo poderia modificar. Infelizmente, todas foram fundadas sobre o princípio da imutabilidade, e como quase todas confundiram no mesmo código a lei civil com a lei religiosa, tendo disto resultado que, num dado momento, o espírito humano, tendo caminhado ao passo que as religiões permaneceram estacionárias, estas não encontraram mais a altura das ideias novas. Elas caem, então, pela força das coisas, como caem as leis, os costumes sociais, os sistemas políticos, que não podem responder às necessidades novas. Mas, como as crenças religiosas são instintivas nos homens e constituem pelo coração e pelo espírito uma necessidade imperiosa quanto à legislação civil para a ordem social, elas não se aniquilam, elas se transformam. A transição não se opera jamais de maneira brusca, mas pela mistura temporária das ideias antigas e das ideias novas. É de início uma fé mista, que participa de uma e das outras. Pouco a pouco, a velha crença se extingue e a nova cresce até que a substituição seja completa. Por vezes, a transformação não é senão parcial. São então as seitas que se separam da religião mãe, modificando alguns pontos de detalhe. Foi assim que o espiritismo sucedeu ao paganismo, que o islamismo sucedeu ao fetichismo árabe, que o protestantismo e a religião grega se separaram do catolicismo. Por toda parte vêm-se os povos não deixar a crença, senão para tomar uma apropriada ao seu estado de adiantamento moral e intelectual. Mas sem nenhuma parte há solução de continuidade. Em nossos dias,
Se vê verdade a incredulidade absoluta, construída em uma doutrina e professada por algumas seitas filosóficas, mas seus representantes, que constituem uma ínfima minoria na população inteligente, têm o erro de se crer todo um povo, toda uma época, e porque não querem mais religião, pensam que a sua opinião pessoal é um encerramento dos tempos religiosos, ao passo que não é senão uma transição parcial de uma para outra ordem de ideias. Para se crer é preciso compreender. Daí a fé precisa ser raciocinada, ou seja, examinar tudo. A fé raciocinada apoia-se nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. Tem como essência a clareza, ajudando-nos a entender a situação. Aí estaremos construindo uma fé inabalável. A pessoa crê porque compreendeu, porque apoia-se no fato da razão. A fé não pode ser imposta, ela é adquirida. Crê porque o fato não feriu a lei da natureza, pois todas as leis naturais são leis de Deus. E assim construímos uma fé inquebrantável, que estará conosco nos momentos alegres e nos momentos de dificuldade. Mas quando estudamos a fé, vamos constatar na prática que tem pessoas com uma fé mais desenvolvida e outras com uma fé menos desenvolvida. E para isso vamos ver que existem causas. Falta de progresso anterior. Nós somos seres reencarnantes. Trouxemos de outras vidas conhecimentos, passagens difíceis, passagens alegres. E este material ainda representa pouco para que tenhamos uma fé mais desenvolvida. Medo de ter que mudar em nós. Por exemplo, parar de falar mal dos outros, parar de julgar, parar de criticar e assim por diante. O orgulho, recusando em reconhecer um poder superior. Aqui temos o orgulho associado ao egoísmo, as duas maiores doenças da humanidade. O orgulho não nos permite reconhecer que existe um ser superior, ao qual devemos nos curvar, pois nos criou para que evoluíssemos e o ajudássemos na obra da criação. Muitas vezes achamos que nos bastamos e não precisamos de nada e de ninguém. Já as causas de existir pessoas com fé mais desenvolvidas são a intuição de vidas anteriores, experiências adquiridas em encarnações anteriores de situações de prova, vêm reforçar a certeza da nossa fé. Sinal de progresso anterior, que pode ter sido adquirido nessa mesma existência ou em existências pregressas. A educação feita aqui. Kardec nos consola mostrando que todos somos suscetíveis de progresso. Se falhamos hoje, podemos nos corrigir no futuro e nos redimir. A fé deve ser buscada, cultivada, através dos enfrentamentos, das situações de prova do dia a dia. Filhos difíceis, chefe chato, problemas de saúde e tantas outras situações. A fé é construção íntima, pessoal e intransferível. No livro A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, de Anílio Cerqueira Filho, temos que amar a Deus com todo o entendimento é desenvolver a dimensão do saber, conquistando pelo exercício do raciocínio e da reflexão a compreensão das diversas questões que denotam a presença de Deus em nossas vidas, de modo a desenvolver uma fé convicta e a humildade para nos religar a Deus. O maior obstáculo criado pelo ser humano, o que o afasta de Deus, é a dúvida gerada
pelo materialismo, produzido pelo orgulho exacerbado. Tornando-se arrogante, crendo tudo saber, o homem se ilude e acredita que a vida, com tudo que existe no universo, pode ser explicada por uma teoria materialista. Jesus ensina ao invés que é necessário compreender o significado da presença de Deus no universo, em nossas vidas, com base no raciocínio e na reflexão, e que uma das dimensões do amor a Deus é justamente o entendimento. Allan Kardec expressa bem o exercício que o orgulho faz com as teorias ilógicas e obstinação em negar Deus e o Espírito imortal. Para não sermos levados por esse lamentável equívoco, é fundamental que cada um de nós humilde o seu orgulho, reconhecendo a própria fragilidade e a ausência de autossuficiência, de modo a crermos em Deus para poder senti-lo no coração, buscando realizar esforços para nos aproximar dele. Somente assim sentiremos sua presença em nossas vidas. E para terminarmos, vamos ler um pequeno trecho de um livro O Espírito de Verdade, de Francisco Cândido Xavier, do capítulo A Paixão de Jesus. O Espiritismo nos abre o caminho da deserção. O Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. Para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados de filigranas de adoração. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa que devemos reprimir as expressões sadias e não abracemos uns aos outros. A abstinência do mal não impõe restrições ao bem. Assim como a virtude arrogante é defeito quanto qualquer outro, a austeridade é ilusão semelhante às demais. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estado de exibição para entronizar o nosso ponto de vista. A convicção espírita não é insensível nem impertinente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão à nossa fé. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nem caridade vaidosa, que agrave a aspereza do próximo, nem secura de coração, que estiole a alegria de viver. A crença aferrolhada no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Um sorriso de bondade não compromete ninguém. A fé espírita reside no justo meio termo do bem e da virtude. Fé espírita é libertação espiritual. Não ensina a reserva calculada que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda a rigidez de hábitos que esteriliza a vida simples. Nem tristeza sistemática
e nem entusiasmo pueril. Abstenhamos-nos da falsa ideia religiosa suscetível de repetir os desvios de existências anteriores, nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos tabus de superioridade mentirosa, na certeza de que existe igualmente um orgulho de parecer humilde. O Espiritismo oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovada. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. A caridade é dinamismo no amor. Evangelho é alegria. Não é sistema de restringir ideias ou tolher manifestações. É vacinação contra convencionalismo absorvente. Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus, convivendo com ele, sentindo-lhe as dores e servindo-o sem intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros. A senda maior da nossa emancipação. Vamos vibrar pelo nosso povo, pelo nosso país, para que reine a paz, a solidariedade e a fraternidade. Vamos vibrar pelos hospitais, hospícios, presídios, abrigos. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, parentes, e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos ajudaram nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus por nos mostrar um Pai amoroso, pois Deus é amor. Vamos agradecer ao nosso Criador por tudo que providencia para a nossa felicidade. Quero agradecer a você que está conosco nesses estudos. Se gostou, dê o seu positivo. Faça um comentário, uma crítica, clique no sininho e todas as vezes que houver nova postagem, você receberá uma mensagem. Uma excelente semana e muita paz.